Fala moçada, professor Alberto Geografia do canal do Professor Total com mais geopolítica. Eu quero trazer dois assuntos aqui em um para a gente falar. Eu estou dentro do meu carro aqui, estou estacionado, não estou dirigindo e talvez se a gente tiver alguma interferência do trânsito que está fluindo aqui. O primeiro assunto é fazer um comentário, porque ontem eu mencionei a questão da saída do Boris Johnson como premier do Reino Unido. Mencionei também a questão do Mário Draghi, que foi ontem que ele entregou a sua carta de renúncia. No entanto, o presidente italiano não aceitou, né? Mário Draghi é do partido Força Itália, que foi criado aí pelo Silvio Berlusconi, é um conservador, e o presidente italiano já deu tarefa para ele, ó, você vai conduzir tal coisa, mas é um presidente, na verdade é um premier demissionário, tá? Então ele sai, eu acho que ele ainda vai continuar aí resolvendo algumas coisas até um sucessor. E ontem ainda, gente, cai a Kaja Kallas, a premier da Estônia, também caiu, fruto da crise econômica que assola a Europa. Mas o estupim foi quando ela expulsou o partido centro-esquerda do plantel ali do governo por divergir das questões de gastos públicos dentro da Estônia, né? Para a questão do bem-estar. Buguei aqui, gente, com as palavras aqui. Isso acontece. Então ela expulsa esse partido. E por quê? Porque eles divergiam das questões de investimentos e gastos públicos, né, para o bem-estar social, né, o welfare state. Então houve muita discordância, ela expulsou e isso foi o estopim, né, a pressão foi muito grande e ela renunciou. E o presidente estoniano aceitou a sua carta de renúncia. No entanto, ela só sai depois que ela formar um novo time para dar sequência. Então é um pedido do presidente. E essa questão de crise, gente, a gente sabe, né, eu venho falando isso nos últimos vídeos, que a Europa está passando por isso, né, por uma crise econômica. Você tem aí a Europa, vários países europeus passando por isso, você tem os Estados Unidos. E agora eu quero emendar o segundo assunto aqui. O segundo assunto que eu quero trazer é sobre a reunião do BRICS. Vocês estão lembrados do BRICS que aconteceu em Pequim no final do mês passado? Algumas coisas foram discutidas dentro dos países que estavam envolvidos. Nós temos aí o Brasil, a Rússia, a Índia, a China e a África do Sul. Nós temos envolvimento aí desses 5 países e vários assuntos foram discutidos. Aí eu tenho alguns apontamentos que eu quero trazer aqui que me chamaram mais a atenção, tá? Bom, o primeiro deles que eu quero trazer aqui é a possível expansão de um grupo. Lembre-se, o BRICS não é um bloco econômico. O BRICS é um grupo de países que se uniram ali para ter um desenvolvimento em comum, para desenvolver parcerias, mas no entanto não é um bloco econômico. O ministro das Relações Exteriores chinês, Wang Yi, eu acho que é isso mesmo, vou colocar o nome certo dele aqui, ele chegou a até mesmo fazer o convite para algumas nações. Eu vou colocar essas nações aqui embaixo agora. Você tem aí entre elas Cazaquistão, Arábia Saudita, Argentina, Indonésia, só para citar alguns, os outros estão aqui citados, para se integrarem a este grupo. Então há uma possível expansão de número de países. Isso vai trazer um fortalecimento se todos esses países vierem, né, a se juntar ao BRICS. Provavelmente vai ter um outro nome, né, uma outra nomenclatura. Vamos aguardar como o desdobramento disso. E vai rivalizar com os países, por exemplo, do G7. Os países do G7 que hoje estão em crise, né? Você tem ali... E se assemelha muito aos países do G20, onde boa parte desses países estão lá. E aí nós entramos aí numa situação que a gente vai perceber claramente uma separação, uma nova geopolítica se desenhando.
Consegue perceber uma nova geopolítica? Não uma geopolítica unimultipolar, mas uma geopolítica multipolar, onde várias nações se posicionam fortemente. Nós temos aí a Rússia, nós temos aí a China, sabe? São países que estão se fortalecendo, estão fazendo frente ao Ocidente, principalmente em questão da guerra com a Ucrânia. Aí a Rússia está ficando cada vez mais isolada e ela acaba se aproximando mais da China. Isso pode ser bom para nós aqui no Brasil. O Brasil, no meu entender, ele não pode ficar à mercê de uma única nação, submisso a uma nação dita superior ao mundo. O Brasil ele tem que ter bom relacionamento com todos os países, bom relacionamento com a Rússia, porque boa parte dos insumos que atende a nosso setor primário, a agropecuária, por exemplo, vem da Rússia. Muito. Então a gente precisa desenvolver um bom trânsito com a Rússia, um bom trânsito com a Arábia Saudita, um bom trânsito com a Índia, um bom trânsito com a China, um bom trânsito comercial com a Tailândia, com a Indonésia, com a Europa, com os Estados Unidos, com quem quer que seja. Um bom trânsito. É o meu pensamento. No entanto, os países que estão se fortalecendo dentro do BRICS ali, a gente pode chamar a atenção pela Rússia. Ela está se fortalecendo mais e mais. Você pode ver aí a China se fortalecendo cada dia mais e mais. E é uma nação fortalecida e socialista, ou um socialismo de mercado. Não tem democracia. Você tem a Índia se estruturando também, é um país novo, recentemente formado, mas sobre a influência socialista. Você tem também a África do Sul, também sob a égide do socialismo, e eu acho que ela não vai sair disso. Eu acho que não. Ela vem sendo formada nesse caminho. Então muita coisa acontecendo aí, sabe? Muita coisa, a gente vai discutir mais sobre isso para frente. E a outra questão, antes de eu dizer a outra questão, eu vejo também que esse grupo se fortalecendo pode rivalizar com a ONU. Uma nova entidade pode nascer para rivalizar com a ONU, porque a ONU tem a sua agenda econômica, sua agenda cultural, sua agenda ambiental, e isso diverge com a visão de muitos países. Então podemos ter uma nova entidade. É um pensamento meu, uma ideia minha, pode ser que ela venha se realizar. É uma visão que eu estou tendo, tá? Você pode até discordar de mim, ok? Sem problema. E a outra questão que vai somar com isso é a ideia de uma nova moeda. Que isso já foi discutido há bem mais tempo. Então uma nova moeda pode surgir aí, porque você tem o euro, por causa da Europa, a União Europeia, passando por crise, Você tem aí o dólar, os Estados Unidos passando por crise. Talvez uma nova moeda, uma moeda mais forte, possa trazer equilíbrio planetário, um comércio planetário. Pode ser uma terceira via aí, econômica. Vamos ver como essa nova geopolítica está se desenhando. E você, o que você acha sobre tudo que está acontecendo, que eu disse agora, a respeito dos premiers que estão caindo aí? Aproveitando, já que eu falei premier, fica de olho em Olaf Scholz, que é o premier alemão. Eu acho que pode ser o próximo, tá? Posso estar equivocado, mas fica de olho nele. É o premier alemão. E a respeito aí, por exemplo, do que eu disse a respeito do BRICS, da expansão do grupo, o fortalecimento, a formação de uma nova entidade aí para rivalizar com a ONU, e aí, quem sabe, uma nova moeda. O que você acha disso? Escreva aqui na barra de comentários, eu quero ver o seu pensamento, a sua ideia, beleza? Aí, nós ficamos por aqui e até o nosso próximo Professor Total Geopolítica. Tchau, tchau, fica com Deus e até mais.